Muito bom. Então, vamos começando aí mais um encontro aqui do Círculo de Luz, recebendo hoje o comendador Marcos Roberto, fundador e idealizador da IBMF, especialista em microexpressão facial e análise comportamental. E hoje nós vamos começar aí falando de microexpressões. Seja bem-vindo, Marcos, mais uma vez aqui com a gente, né? Boa noite. Desculpa. Imagina, fica à vontade. Boa noite, obrigado mais uma vez pelo convite. Vamos compartilhar hoje um pouco o conhecimento das microexpressões faciais, das macros e das 7 emoções universais, com o objetivo de detectar na face da pessoa indícios das emoções, das 7 emoções universais, e saber antecipar os acontecimentos. Isso é muito importante. Uma coisa interessante, o que acontece? Que os indivíduos têm que pensar assim, as pessoas. Todos nós lidamos com o ser humano. Lidando com o ser humano ele é dotado de emoções, Luciana, dotado de emoções. Nós temos somente 7 emoções universais, sendo a primeira alegria, a segunda tristeza, a terceira raiva, a quarta medo, a quinta surpresa, a sexta aversão / nojo e a última descoberta, o desprezo. É uma ciência que foi descoberta, fundada pelo professor Paul Ekman, que é um psicólogo PhD dos anos. Ele começou sua pesquisa na década de 60, final de 60, para 70 e virou universal. Onde hoje você consegue, com a ciência da microexpressão facial, como o próprio professor Paul Ekman diz, treinar quem? Ele treinou o Estado americano, ele treinou o Exército americano, ele treinou a CIA, o FBI e dá consultorias a empresas. Só que o mais importante de tudo isso não é que você tem que ter o quê? Um cliente determinado, seja Forças Armadas, não. Todos nós somos dotados de emoções dentro do nosso comportamento. Então, isso serve também para quem é terapeuta, para quem é psicólogo, para quem faz recrutamento, donos de empresas, líderes que chefiam equipes. Então, são coisas muito presentes onde você consegue detectar as emoções e antecipar as conversas, as intenções daquele indivíduo à sua frente. Você concorda comigo, Luciana? Super concordo. Eu fiz o curso com o Marcos em 2016 e eu uso muito nos meus atendimentos, muito. Você vê, hoje a procura da microexpressão facial é uma procura muito grande. Seja, não importa qual é a profissão do ser humano, desse indivíduo. O que importa é o quê? A pessoa saber detectar aquele indivíduo à sua frente ou um grupo de indivíduos, aonde possa ter indícios de mentira, indícios de psicopatia, indícios de usuário de álcool ou drogas. Isso é muito importante dentro de uma empresa, na hora de ter um cliente, na hora de uma terapia, um paciente. Não importa, você consegue detectar. E o principal de tudo isso, Luciano, é o quê? Você detectar numa negociação também se aquele indivíduo está querendo te enganar numa negociação ou não. Não é brincadeira, já fazem muitos anos que eu ministro aulas de microexpressão facial, cursos de microexpressão facial e também palestras, treinamentos e etc. Então, a importância da microexpressão facial, para você ter ideia, ela começou a crescer no Brasil fazem o quê? De 10 anos para cá. Porque se você for América do Norte ou mesmo na própria Europa, isso já é grade em universidades. Isso é importante, você detectar as emoções do ser humano. Saber num relacionamento, se você está lidando com uma pessoa,
Se aquela pessoa gosta realmente de você, ela mostra indícios dentro da ciência das emoções, se ela gosta de você ou se ela está com você somente para se aproveitar, principalmente nos dias de hoje. Isso é muito importante. Você que tem filhos, por exemplo, saber detectar se o seu filho ou sua filha está sendo vítima de algum autor de bullying. Isso é importante. Saber detectar se a sua filha, hoje, maior de idade, está trabalhando, se ela sofre agressão ou não do marido, ou o marido sofre agressão de uma esposa. Saber detectar o assédio moral, o assédio sexual. E, principalmente, saber detectar e não ser enganado. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Pessoal, eu sou professor de microexpressão facial já há muitos anos, um dos pioneiros aqui do Brasil. O meu instituto é o Instituto IBMF, Instituto Brasileiro de Microexpressão Facial, e eu fico aqui, Luciana, aberto para qualquer pergunta. Vamos falar de microexpressão? Vamos falar de psicopatia? Vamos falar de linguagem corporal? Vamos falar? Vamos sim. Isso. Estou aberto aqui, Luciana. Legal. A gente vai deixar no final para o pessoal perguntar. Então, quem quiser aí, vai marcando as suas perguntinhas e no final a gente vai ter lá uns 15 minutos para perguntas, que eu sei que sempre vem coisa aí para perguntar, né? Mas interessante, né, Marcos? Porque quando a gente fala em microexpressão facial, linguagem corporal e detecção de mentira, que é o combo, né? Eu só não fiz psicopatia ainda, que eu quero fazer, e depois eu quero que você fale um pouquinho. As pessoas pensam assim, nossa, você fica lendo a gente o tempo todo, né? E na verdade não. O que é, que nem você falou, numa negociação, para saber se a pessoa ela é de uma boa índole ou não. Mas o que eu acho legal, mesmo quem não tem essa intenção, é o curso e o porquê que eu te convidei novamente para estar aqui. Por exemplo, os meus clientes, a gente consegue ver, por exemplo, estou com um cliente, eu começo a conversar com ele. Pela postura dele, pelas expressões faciais dele, eu entendo se aquele assunto que eu entrei está sendo bom para ele ou se está desconfortável. Aí, às vezes, eu saio do assunto, a gente dá volta, dá uma maciada e volta de novo. Então, tem muitas coisas ali que a gente pode usar, né, Marcos? Não é só... muitas vezes parece que a gente vai usar isso para o mal. Não, muito pelo contrário, né? A gente vai usar para o bem. Então, Luciana, o que acontece? Isso depende muito da ética e do caráter do profissional que vai utilizar da ciência da microexpressão facial. Por quê? Eu treino muito terapeutas, treino bastante psicólogos, né? E o que acontece? Ministro cursos também para eles. O que acontece? Você chega a um ponto que você está com um indivíduo à sua frente e esse indivíduo, quando você fala, por exemplo, num contexto, num evento, aonde ele fala de uma mãe, porque, querendo ou não, todos os nossos traumas, ele vem da onde? Daquela infância mal resolvida, que só depois de adulto que você acaba o quê? Resolvendo, enfrentando esses traumas. Vamos dizer traumas, que muitas vezes não é um trauma. Mas, por um lado, o que acontece? Você detecta ali a pessoa falando de um pai, ou falando de uma mãe, ou de um avô, de uma avó, não importa o parente que seja, você detecta o quê? Muita tristeza. Ali você já detectou um ponto quente, que é o quê? Aquilo que incomoda, a pulga atrás da orelha daquele indivíduo à sua frente. Aquilo que está incomodando ele. Então, de repente, você consegue detectar a raiva verdadeira de uma raiva simulada. Você sabe como lidar dentro de uma sessão de terapia. A mesma coisa seria o quê? Na hora de uma compra. Olha como vai linkando, vai o quê? Fazendo conexões. Ah, eu vou comprar. Ou eu vou vender um produto, por exemplo. Na hora que eu vou vender um produto, aí você fala, o meu produto custa X. Aquela pessoa demonstra medo, tenha certeza, não assine contrato com aquela pessoa. Por quê? Porque provavelmente você não vai receber o trabalho que você está tentando contratar, ou ao mesmo tempo, o que acontece? Se você detectou medo, aquela pessoa não vai conseguir te pagar. Ela está com dificuldade. E você não vai saber isso pelo verbal, você vai detectar isso pelo facial do ser humano. Por que eu falo facial? Por causa do seguinte,
Nós temos, dentro da ciência, dois cérebros. O sistema límbico, que é o nosso cérebro honesto, e temos o quê? O neocórtex, que é o nosso cérebro desonesto. O nosso cérebro do neocórtex, ele é o cérebro que é onde ele elabora, ele fabrica, ele manipula, ele dissimula o quê? Informações falsas, que a gente conhece como mentiras. Já o sistema límbico é muito mais fácil ele liberar o quê? A veracidade do ser humano. Então, ali, o que acontece? A pessoa, quando mente, ou provavelmente a emoção que está presente na face daquele ser humano, não vai estar congruente, confortável com o verbal dele e nem mesmo a linguagem corporal. É aí que você detecta se a pessoa está mentindo ou dissimulando. Ou mesmo ocultando uma informação. Agora, se você tem o conforto, a congruência da emoção presente, junto com o verbal e linguagem corporal, você tem aí um índice de acerto muito grande na sua detecção. Isso é importante. Isso é importante. Quantas vezes a gente fala para pessoas e fala assim, por exemplo, faz uma pergunta simples: como é que está a tua vida? E aí, tudo bem? A pessoa fala verbal, ela fala que está tudo bem, mas você vê medo na face, você vê tristeza na face. Então, são coisas, porque, querendo ou não, todos nós, indivíduos, seres humanos, nós mentimos. E mentimos por quê? Para nos proteger ou proteger terceiros. É claro que existe a mentira, que é para tirar a vantagem, o quê? Financeira de um outro ser humano ou qualquer outro tipo de vantagem. A mentira, tirando o contexto religioso, vamos tirar o contexto religioso. Ah, a mentira é o pai é o chifrudo lá, por exemplo. Não, o rabudo. Não é. Muitas vezes a gente mente para manter um ambiente em paz. Há pesquisas que mostram que as mulheres, elas são emocionalmente muito mais inteligentes do que os homens. Há hoje pesquisas já comprovando isso. Porque a amígdala cerebral, que é responsável pela detecção das emoções, ela é muito mais desenvolvida na sua ação do que a amígdala cerebral do sexo masculino. Por isso que é muito difícil você mentir para uma mulher. É muito difícil você omitir para o sexo feminino. Olha que interessante isso. Quantas vezes, Luciana, você conseguiu mentir para sua mãe? É difícil. É difícil. Às vezes, a mãe ela consegue detectar até na paralinguagem se está tudo bem ou não com o filho ou com uma filha. É só pegar no celular e falar, mas está tudo bem mesmo com você? Porque há emoções também no verbal, mas o principal está na face. Por quê? Você vivencia a emoção, o cérebro vivencia aquela emoção e vai representar onde? Na face. E ela é representada por onde? Pelas microexpressões faciais e pelas macroexpressões. Mas aqui eu dou a dica: a macroexpressão facial você consegue manipular. Já a micro, você não consegue. Por quê? A microexpressão facial ela tem um tempo de 0,5 a 1/5 de segundo. E você sabe que lá dentro do Instituto Brasileiro de Microexpressão Facial, a IBMF, nós temos ferramentas para que nós possamos fazer que o aluno volte a detectar as microexpressões, que é a verdadeira emoção. Porque não existe como você manipular as microexpressões. Ah, tem pessoas que me perguntam, mas professor, e o pessoal, o indivíduo que tem indício de psicopatia? Deixa eu deixar uma coisa bem clara. Não dá para manipular. Não dá. Não tem como. Já é provado cientificamente. Ele pode manipular a macroexpressão facial. Agora, e aquelas pessoas que não vivenciam as emoções? Bom, existem pesquisas que mostram que conforme for o grau do autismo, aí sim você não detecta as emoções. O grau da síndrome de Down também não detecta. E também o mal de Parkinson. Você também não detecta o quê? As microexpressões e as macroexpressões. Agora,
A pessoa não tendo nenhum tipo de doença ou síndrome, o que acontece? Você consegue detectar no outro ser humano. Isso é importante, é isso que falta para a população saber que vocês todos sabem detectar as microexpressões e as macroexpressões, principalmente a microexpressão, que é a mais importante. Com o surgimento, vamos imaginar assim, vamos imaginar que nós estamos na era, vamos falar assim, na Idade da Pedra. Eu e você, Luciana, estamos caminhando na Idade da Pedra. Ali nós só se comunicamos por onde? Por expressões faciais, linguagem corporal e ruídos que saem pela nossa boca. De repente, avistamos o quê? O cadáver do quê? De um animal. Estamos com fome. Quando se aproximamos daquele cadáver, o que acontece? Aquele odor azedo, podre, sobe. Quando ele sobe, um olha para o outro e faz a emoção do nojo. O nojo é uma emoção muito importante para que o ser humano saiba detectar. Porque é pelo nojo que você não acaba se envenenando. Agora, quando eu digo se envenenar, Luciana, não é só em se envenenar pela via da boca. Não, não, não. Muitas vezes a gente consegue não se envenenar até por ideias preconceituosas, pelo racismo, pelo preconceito, homofobia. Porque a aversão e o nojo, ela está ligada, principalmente o nojo, com os nossos 5 sentidos. Então, de repente, eu estou na frente de um... Vamos lá, eu sou um terapeuta, por exemplo. Eu estou na frente de um cliente. Eu vi que na hora que ele sentou na cadeira, para nós começarmos a nossa sessão, eu vejo que ele faz o quê? Muita aversão, muita aversão. A aversão, o que seria? O nojo, que só muda a denominação aqui no nosso país. O nojo, ele está ligado ao preconceito, racismo e homofobia, usuários de droga lícita ou ilícita. E a aversão e o nojo está ligado aos nossos 5 sentidos. De repente, eu detecto que ele não para de fazer aversão, só que ele traz o quê? Um monte de queixas para o seu terapeuta, que ele não se dá bem com a esposa, que ele não se dá bem com os filhos. Por que será? Ali já me antecipou, provavelmente é o quê? Ou ele toma muito medicamento, ou ele é um cara que bebe muito. Ele é o quê? Uma pessoa que consome álcool diariamente, para não falar outra coisa. Provavelmente quase um alcoólatra, ou um alcoólatra. E ali você antecipou uma informação aonde você joga um gatilho. O que seria um gatilho? O gatilho nada mais é de você fazer perguntas abertas, de senso comum. Aí você jogaria perguntas fechadas e jogaria o quê? Perguntas direcionadas. No senso comum, que é a pergunta aberta, ele vai te responder o que você quer ver para detectar a linha de base dele. O que seria a linha de base? É o comportamento habitual do ser humano. Mas eu quero a linha de base dele falando da família, por exemplo. Por quê? Quem é o pai de família ou a mãe que não tem orgulho da sua família? Então, quais são as emoções que deveriam apresentar? Não seria congruente, por exemplo, uma mãe falar de um filho mostrando tristeza, por exemplo. Se ela mostrar tristeza, será que esse rapaz, esse filho ou essa filha está indo para um caminho aonde ela descobriu que ele provou droga, está bebendo, ou está com um relacionamento abusivo? Então, você consegue detectar. Por outro lado, você consegue detectar também num cliente seu, dentro da terapia, quando ele pega e fala, por exemplo, uma mulher falando do marido. E toda vez que ela fala do marido, ela mostra medo.
Aí você fala, pô, não é possível. Por que que ela mostra medo? Então, o que acontece? Você consegue fechar e antecipar informações, como esse exemplo que eu te dei. Se ela fala do marido mostrando medo, eu consegui fazer o quê? Diminuir diminuir o leque de dúvidas e ir direto na informação que eu preciso. Provavelmente o marido pode estar desempregado? Pode ser. Será que ele é agressivo com ela? Será que ele é um homem muito ciumento? Será que ele é um alcoólatra? Será que ele tem mulher fora? Não sei, mas 4 hipóteses do que você tem que ficar cavando aquele ser humano para poder extrair o quê? Informações. Isso é importante. E incrível que pareça, no período que eu passei no Departamento de Homicídio de São Paulo, treinando delegados de polícia, hoje, os delegados de polícia utilizam bastante as microexpressões faciais na hora de um depoimento, seja por uma testemunha ou por um suspeito. Mesmo o professor, o que acontece? Dando cursos a professores de escola estadual e colégios particulares, aonde ele consegue detectar aquela criança ou aquele adolescente que está sofrendo algum abuso. Mas o abuso, muitas vezes, não é só do bullying. Nós temos que pensar também que o abuso pode vir de casa. Pode vir de casa também. Ou aquele pai muito radical, ou aquela mãe muito radical. Você consegue detectar. Pessoas que conseguem detectar se aquela pessoa tem HIV ou não. Eu te garanto que dá para detectar numa conversa, olhando somente pela face da pessoa. Você consegue detectar. Isso é importante. Esse conhecimento é um conhecimento, é uma ciência que tem que crescer. Ela está crescendo no Brasil? Tá, ela está crescendo, só que tem um porém. Tem um porém. Ela tem que ser o quê? Uma coisa sendo ministrada, sendo a informação compartilhada com ética e não com achismo. O que eu estou falando é uma ciência. O que eu falo é uma ciência que é utilizada há anos fora, tanto na América do Norte como na Europa. Na Europa. Quando eu estava aguardando vocês, eu acabei de receber de uma aluna que fez a sua monografia referente às microexpressões faciais e citou o Instituto IBMF. Isso é importante. Então, o que eu quero dizer a todos vocês? Tomem cuidado com o exemplo do que eu vou dizer para vocês. Hoje, existe muita gente que pega um livro, lê um livro e fala que é especialista em microexpressão facial. Tomem cuidado, a microexpressão facial, ela não veio para que você aponte o dedo para as pessoas e faça julgamento para as pessoas. Ela veio para você antecipar os acontecimentos e, com isso, você melhorar a sua vida, seja ela pessoal, seja ela profissional. Isso é importante. Muito importante. Concorda comigo, Rose? É muito importante. É super importante, né, Marcos? Porque super. Se a gente pensar, por exemplo, quando eu fiz a formação lá contigo, e depois eu fui mais uma vez fazer uma reciclagem, né? Foi bem legal. Nós temos lá vários exercícios que depois de toda a explicação, de todo o treino, né, você coloca lá para a gente para poder treinar mesmo, né, e entender se a gente está conseguindo detectar da maneira correta. E eu brinco, né, que depois do curso tem duas situações. Primeiro que é uma delícia você ir na praça de alimentação ficar olhando as pessoas conversando e se relacionando, né? Para mim foi um treino, assim, delicioso você ver o comportamento. Aquele ali está há bastante tempo junto. Aquela ali está interessada e ele não está. E é uma brincadeira, digamos assim, mas é um treino muito sério também, né? Porque ali você está olhando de longe as pessoas, você não está pertinho escutando, mas com essa parte das microexpressões e da linguagem corporal, né, Marcos, a gente já consegue pegar muita coisa. Pega muita coisa. Por quê? Primeiro, essa parte aqui são o quê? O que são as microexpressões faciais? As microexpressões faciais são movimentos, estou falando da micro,
São movimentos involuntários que recebem mensagem do cérebro. Se eles são involuntários, o que acontece? Você não controla. Involuntários e independentes. Agora, a macroexpressão, que é a macro normal, você dissimula e manipula. Então, ela é o quê? Voluntária. O que eu quero dizer, igual você falou uma coisa muito importante, eu sentei e fui comer um lanche no shopping e comecei a reparar. E pior que você repara mesmo. Você começa, não é reparar, você detecta. É diferente de reparar. Você detecta, por exemplo, uma pessoa que você sabe que o relacionamento está acabando ali. Porque existem emoções que destroem o relacionamento. Já existem emoções que a pessoa se sente superior à outra. Por status, não importa, que é o senso comum. Por exemplo, a emoção de desprezo. Quando você sentar com uma pessoa e essa pessoa demonstrar muito desprezo, ali você tem uma linha de base já, um indício de uma linha de base, um comportamento habitual, que aquela pessoa pode ser o quê? Arrogante. Ela pode ser narcisista. Só que não devemos confundir o narcisista clássico com o narcisista mascarado. O narcisista clássico é aquele que está presente no indício de psicopatia. Já o narcisista mascarado é aquele que é o ser humano que não tem o transtorno antissocial de caráter e ele não consegue lidar com o quê? Com a frustração. Se eu falar para você, Luciana, que no curso de microexpressão facial, o que nós falamos, além de ser ciência, nós falamos e provamos em sala de aula, por exemplo, quantos suicídios você conhece? Por exemplo, uma pessoa, é o suicídio, não é? Na sala de aula, você vai saber detectar o suicídio direto e o indireto. Para o leigo, existe somente um suicídio. Não, nós temos o suicídio direto e indireto. Saber detectar também a face da depressão, a face da agonia. Isso é importante. Aí você fala, mas para que eu vou detectar isso? Cara, é importante. Todos nós somos dotados de emoções. Todas as nossas decisões são tomadas mais nas decisões emocionais do que racionais. O que eu quero dizer com isso? Você toma mais decisão pelo seu sistema límbico, pelo cérebro honesto, do que o neocórtex, o seu cérebro intelectual, o racional. Não tem como, nós somos dotados de emoção. Então, você antecipar os acontecimentos é muito importante. Ah, professor, o senhor está falando de programação neurolinguística, por exemplo, né? Pessoal, a PNL não tem nada a ver com as microexpressões faciais. Tanto que as microexpressões faciais, além de ser ciência, há um estudo muito mais profundo e comprovações científicas. Por exemplo, eu presto serviço a escritórios de advocacia, eu escolho o júri. Depois, se eu tenho outro trabalho, eu estou tentando detectar um fechamento, por exemplo, de negócio que eu sou contratado, ou mesmo um recrutamento. Eu passei agora numa multinacional, 15 dias. Em 15 dias eu dei 4 cursos numa multinacional, somente para auditoria especial de uma empresa. Por quê? Porque eles procuram microexpressão facial. Mas aí que está. Você ser procurado é que você tem que fazer seu trabalho o quê? Ético, profissional. Não ler livro e sair falando besteira pela internet. Tem que ser ético. Entendeu? Porque, querendo ou não, Luciana, quando você consegue detectar, você detecta as microexpressões faciais, você está mexendo com a vida humana.
com a vida humana. Por exemplo, é igual eu te falar, se a pessoa está junto com um psicólogo ou junto com um terapeuta e você utiliza meios aonde aquela pessoa à sua frente não aguenta o que ela dentro de uma sessão, o que ela não consegue aguentar dentro de uma sessão, ela acha que a corda vai estourar, você sabe, você mexeu no emocional da pessoa, você tem que consertar para voltar ao equilíbrio. E eu te garanto, você consegue detectar a face da pessoa se ela aguenta ou não aquela sessão, aquela pergunta ou não. Isso é importante, né? Voltando a dizer para vocês que eu não terminei, todos nós detectamos a microexpressão facial. O que acontece é que com o surgimento do verbal, você colocou sua detecção, a sua detecção das microexpressões numa zona de conforto. Qual que é o trabalho da IBMF, do Instituto Brasileiro de Microexpressão Facial? O trabalho da IBMF é resgatar isso, trazer de volta a detecção. Imagina o seguinte, você está andando na rua, e hoje acontece muito, querendo ou não, você está andando na rua, você detectou uma raiva, por exemplo, tem muita gente que não sabe, a emoção só existe uma raiva. Não, pessoal, nós, dentro da ciência, existe a raiva controlada, a raiva pré-ataque e a raiva falsa. E isso é importante você detectar, para a sua segurança e para a segurança dos seus. Isso é importante. Saber detectar. Você quer ver uma coisa interessante que eu falei agora há pouco tempo? Como é que se consegue mentir bem? É pelo sorriso. Você saber detectar a alegria e o sorriso verdadeiro é uma coisa muito importante. Porque o sorriso ele é utilizado muito, em 90% dentro do indício da mentira. Que é o sorriso e a alegria falsa. E lá dentro do estudo, o que acontece? Você vai aprender a detectar a alegria verdadeira, saber qual que é o músculo responsável por aquela alegria verdadeira, para que você não possa, amanhã, ser vítima, entendeu? De alguma pessoa que tenha má fé, um indivíduo de má fé. Saber detectar, olhar para dentro da sua casa se sua mãe está precisando de ajuda, se um filho está precisando de ajuda, se um colega de trabalho está precisando de ajuda. Isso é importante. Saber detectar as emoções é uma coisa hoje que é muito importante. Você quer um dado importante? Olha o dado importante. Houve uma pesquisa que virou relatórios e está para virar dado científico isso. O que acontece? Se você pegar o atentado do atirador de Realengo, por exemplo, aquele cara que entrou em Realengo, numa escola estadual, e fez um atentado em massa ali, um rapaz, que foi no Rio de Janeiro. Se você pegar o atentado de Suzano, aonde entrou dois adultos na escola e mataram os professores e funcionários, tentaram matar alunos com machadinha. O ataque que teve na cidade de Maria, eu acho que foi Santa Catarina ou Rio Grande do Sul, não lembro agora. O que acontece? Foi provado já, em comparações com os ataques em massa nos Estados Unidos, que a face é igual quando a pessoa vai praticar aquilo. Então você conseguiria o quê? Antecipar esses acontecimentos. Tanto que eu mostro testes daquela escola Columbine, onde teve o maior ataque em massa, onde as pessoas falam, nossa, eu não estou vendo nada. Aí quando eu mostro, elas falam, nossa, professor, eles iam realmente. Aí eu falo, realmente, no outro dia eles fizeram o ataque. Eu mostro o atirador de Realengo. Eu mostro a molecada de Suzano, que ela não é molecada, são adultos. Eu mostro o indício de psicopatia. Não estou dizendo que eles são psicopatas, mas o indício da maldade demasiada. Isso é importante detectar. Então, imagina você saber desse conhecimento pela ciência do professor Paul Ekman e você utilizar em qualquer evento da sua vida, seja pessoal ou profissional. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo da IBMF, do Instituto Brasileiro de Microexpressão.
É compartilhar o conhecimento para que você possa ter mais paz nessa vida de tempos tão sombrios que estamos vivendo hoje. Eu vou te dar um depoimento meu. Na época da pandemia, eu não queria mais sair de casa, porque eu via a face de suicídio direto, indireto, tristeza intensa, eu via medo. Eu estava no meu condomínio e teve um dia de sol. Olha, eu vou te contar isso. Teve um dia de sol. A gente conversando, chegou um conhecido nosso, um vizinho, conhecido nosso na piscina. Quando ele chegou, e aí, tudo bem? Tudo. Ele mostrava medo. Olha, isso aqui aconteceu realmente. Ele mostrava medo. Ah, e como é que está o trabalho? Quando falou do trabalho, ele mostrou tristeza. Aí você sabe, um pula na piscina, o outro vai ver as crianças, tal. Ficou eu e ele. Eu virei para ele e falei assim: está acontecendo alguma coisa no seu trabalho? Ele falou: pô, está tendo cortes dentro da empresa por causa da pandemia. Quer dizer, ele não iria falar, mas você vê a tristeza na face, referente àquele contexto, àquele assunto. Por quê? Porque na hora que você ter o conhecimento das microexpressões faciais, você vai ter que seguir alguns critérios que o Paul Ekman determina. Linha de base. Linha de base é o quê? O comportamento habitual do ser humano, contexto. O contexto seria o quê? Seria o evento passado, presente, futuro. Gatilho. O que é o gatilho? O gatilho é você saber efetuar perguntas abertas, fechadas, direcionadas. Ponto quente. Saber detectar um ponto quente aonde aquela emoção na face ficou incongruente com aquilo que a informação que aquele indivíduo à sua frente está dizendo. Porque tem uma coisa que é muito engraçado, que as mulheres me fazem essa pergunta. Mas, professor, ninguém me engana, as meninas falam, né? As mulheres no instituto, quando fazem curso. Porque eu tenho o sexto sentido. Aí eu falo para elas, e provo isso em sala de aula, vocês não têm o sexto sentido. Não existe o sexto sentido. O que existe cientificamente é que vocês, mulheres, têm o quê? A amígdala cerebral muito mais evoluída do que do sexo masculino. Entendeu? Por quê? Porque se você pegar uma mulher com interação com outra mulher, ela sabe quando uma ou outra estão mentindo. Se você pegar o homem com outro homem, ele não sabe quando está mentindo. Agora, se você pegar uma mulher para detectar um homem, ela consegue detectar em 90% que aquele homem está mentindo. Por quê? É científico, é a amígdala cerebral. Agora, me fala uma coisa, outra coisa importante. Vamos falar do sexo feminino. O sexo feminino, dentro da linguagem corporal, que mostra isso, mostra o quê? Que ela nasce com a visão o quê? Periférica. Já o homem nasce com o quê? Com a visão em funil. A visão periférica, a mulher, querendo ou não, ela consegue detectar todos os movimentos faciais, todos os movimentos da linguagem corporal e até os movimentos na hora que a pessoa vai verbalizar do próprio lábio. Já o homem, ele, brincando ou não, é um rascunho. Ele é um rascunho do inferno, não tem jeito. O homem precisa aprender. Por exemplo, eu até hoje treino a minha visão periférica. Até hoje eu treino a minha visão periférica. Quer um exemplo disso? Quantas vezes perguntamos assim, ou um namorado, ou um marido, que seja homem, falar assim, onde que está a meia? Aí a pessoa fala assim, a mãe ou a esposa fala, a meia está na gaveta do meio. Mas a meia preta eu não acho. Tá na gaveta. Se eu for aí, você vai comer. Se eu achar a meia, você vai comer a meia. O que acontece? A mulher chega lá, acha a meia, mostra para o rascunho. Ele fala, pô, eu não vi. Quantas vezes abre a porta da geladeira
e fala assim, aonde que está o requeijão? Aí a pessoa fala, tá na prateleira do meio. Não, não tá, não tá. Aí ela vai lá, pega, tá aqui o animal. Por quê? Porque ele não detecta, ele não tem a visão em funil. É claro que existe mais informações, estou dando exemplos assim comuns, mas mais informações referente à visão periférica da mulher. Várias. Você quer uma coisa que eu gosto de brincar muito em aula de linguagem corporal, quando eu dou curso de linguagem corporal, é assim. Quando você está andando com o teu marido ou com o teu namorado, etc., passou uma mulher bonita, uma mulher, dotada, né, de corpo, o homem faz o quê? Ele quebra o pescoço para ver, não quebra? Já a mulher pega, dá aquele beliscão no homem do tipo, pô, cara, me respeita. Agora o homem é tão tonto, mas tão tonto, que quando passa um homem bonito na frente da namorada, esposa, não importa, ela consegue ver de cima a baixo o homem todinho, e ele nem percebe o tonto. Então, o que eu quero dizer, que imagina você pegar a ciência das microexpressões faciais, das 7 emoções universais, fazer conexão da linguagem corporal, você vai ter uma análise perfeita, porque no curso de linguagem corporal, eu falo de gestos. Quantas vezes, Luciana, você viu alguém fazendo assim, você viu o fulano tal? Ah, você viu o vizinho, trocou de carro. Ah, você viu a fulana? Se separou. Ah, você viu não sei quem, foi promovido. Fazendo esse gesto que é positivo, mas para o lado, isso quer dizer, na linguagem corporal, emoção de desprezo. Isso nada mais é do que um julgamento junto com o sentimento de inveja. Saber tirar os mitos e colocar o quê? Os fatos na frente do aluno. Mostrar para o aluno, compartilhar fatos verdadeiros e não mitos. Por exemplo, tome muito cuidado quando a pessoa chega para você e fala assim para você, nossa, eu tenho uma inveja tão boa de você. Aí você fala, chuta que é macumba, pula que é despacho. Por quê? Porque, querendo ou não, a inveja é o único sentimento que é ruim. Porque se a pessoa tivesse mesmo uma inveja boa, ela não ia falar inveja boa. Sabe o que ela iria falar? Eu tenho uma admiração por você. Aí que tá. E esse gesto que eu pus para o lado, quantas vezes a gente vê pessoas, indivíduos demonstrando isso? Fora gestos de campanário, movimentos na horizontal, na vertical, na horizontal, horizontal, na vertical. O que significa esses movimentos? Por exemplo, se eu chegar para você, Luciana, e falar assim, o que é esse punho aqui? O que ele significa para você? O que você diria, por exemplo? Ele é o... Pode falar. Eu diria que você quer me bater. Tá vendo? É um contexto isso. O contexto. Agora imagine o seguinte, você pega, fecha um grupo de alunos para fazer o curso, aí você faz, opa, já mudou o contexto, não mudou? Agora imagine o seguinte, você está lá fazendo a sua pós-graduação, você recebeu a nota máxima da tua pós-graduação, aí você faz, opa, é um pulso. Esse pulso não quer dizer que ele é hostil, quer dizer que eu estou comemorando. Então, tem que tomar cuidado com o quê? Que as emoções são universais, mas a linguagem corporal, ela é cultural. É aí que eu entro fazendo a diferenciação. Então, você tem o quê? O curso de 2 dias de microexpressão facial, com 3 apostilas, material de apoio, mais ferramenta para treinar em casa. E depois tem o curso o quê? De linguagem corporal, que é de um dia só, onde eu faço a conexão da ciência com a cultura onde vivemos. Aonde vivemos. Saber respeitar a cultura. Pô, no Brasil hoje, querendo ou não, nós somos um cesto de culturas. Nós temos nordestinos, paulistas,
baianos, japoneses, alemães, não importa. Você sabendo qual é a cultura daquela pessoa e você sabendo detectar as emoções na face daquela pessoa, você consegue ter uma conexão com aquela pessoa. E vou mais adiante. É aquilo que Nicolás Maquiavel falou no livro O Príncipe. Sabe o que Maquiavel falou? Ele falou o seguinte: se você não cria uma conexão, você não cria o quê? Você não consegue criar confiança. E sabe como é que se cria confiança? É quando você transfere o que é uma coisa chamada empatia. Mas não devemos confundir empatia com compaixão. A empatia é quando eu tenho o quê? Eu tenho a noção que me coloco no lugar do outro. Isso é empatia. Agora, a compaixão é que eu quero fazer alguma coisa pelo outro. Seja material ou não. Isso é importante detectar. É muito importante. Ô Marcos, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu quero depois que você fale um pouco da psicopatia, mas antes eu quero que você tenha uma outra pergunta antes da gente entrar nessa parte. Uma coisa que as pessoas têm muita dúvida, né? Ah, eu fiz lá a formação de microexpressões faciais. E aí a pessoa tem botox, tem procedimentos estéticos. Eu consigo detectar assim mesmo? Consegue, e eu peço a Deus e a todas as mulheres que façam cada vez mais botox, cada vez mais plástica. Por quê? Porque você detecta, não tem como. Não... E eu provo isso em vídeos, eu provo isso pessoalmente, se alguém estiver na sala de aula, com botox ou não. Tem como detectar. Tem como detectar. Só não tem como detectar um contexto que não tem a ver nada com isso, e sim com cirurgia. Só que aí eu vou falar dessa cirurgia e vou mostrar essa cirurgia em sala de aula. Que é o quê? A cirurgia de transplante total de face ou transplante parcial de face. Aonde aquele indivíduo perdeu o rosto ou a face e ele é doado uma face para aquele ser humano. Aí sim, aí eu provo para vocês que não dá para detectar, porque o máximo que acontece é a pessoa mover o maxilar na hora de falar ou mastigar. Agora, botox, plástica, pessoal, não tem como, não tem como. As empresas, na época da pandemia, as empresas andaram me procurando referente pessoas que estavam usando a máscara de proteção contra o vírus. Eu falei, pessoal, já deixo claro para vocês, vocês vão detectar as emoções. Por quê? Porque o que manda é a parte superior e não a parte inferior. Quanto mais próximo do cérebro, a pessoa não manipula. Quanto mais distante do cérebro, a pessoa dissimula. Isso é importante saber. Saber diferenciar as 7 emoções, porque as 7 emoções, elas geram... Desculpa, agora fiz certo. As 7 emoções, elas geram o quê? Sentimentos, estado de humor. Então, são coisas que nós vamos retirar o achismo para colocar o quê? A coisa certa para vocês. Tá bom? Muito bom. Eu quero que você fale de psicopatia um pouquinho para a gente, mas antes eu queria pedir para você falar para onde vai a doação de hoje, para a gente já deixar aqui. Você já me passou, e eu queria que você falasse um pouquinho para onde vai lá no Instituto Gabi e o que é o Instituto Gabi. Pessoal, o Instituto Gabi é um instituto bem antigo já, aonde eles têm o compromisso, o objetivo, o comprometimento de ajudar pessoas com deficiências. Essas pessoas são crianças e adultos, crianças, jovens e adultos autistas, também com síndrome de Down, sejam crianças, sejam jovens e sejam adultos. Esse é o objetivo desse pessoal. Eles ajudam bastante, porque se não fosse o Instituto Gabi, muitas dessas pessoas estariam hoje em clínicas.
para não falar em hospitais psiquiátricos. Então, essas pessoas têm um trabalho muito bonito, além de outras coisas, mas o trabalho de frente deles é esse. É um trabalho muito honesto e uma coisa que eu sei ver, sei detectar quando a pessoa é honesta. Então, há muitos anos, nós sempre que somos convidados, o Instituto IBMF, para dar uma palestra, uma live ou não, todo o dia de trabalho vai para o Instituto Gabi. Procure o Instituto Gabi, a Luciana tem aí as informações deles, o site, tudo certinho, dê uma olhada, mas o trabalho deles, incrível que pareça, é um trabalho muito ético, muito profissional, dentro de um país que, infelizmente, não está tão valorizado assim. Muito bom. E aí, quem está aqui com a gente já conhece o trabalho, e quem vai assistir depois pelo YouTube, né, essa aula, é o nosso pedido, né, de deixar a sua contribuição, não importa, não tem valor. Não importa o valor, pessoal, o que o coração mandar, o que o coração permitir, vocês fazem. Esse projeto é um projeto que todo o valor, ele é 100% doado, então, para o que o convidado aqui traz. E o Marcos, tendo essa parte da detecção de mentira, eu acho que nem teria como, né, ele entrar aqui com a gente se soubesse que não seria doado, que seria algo enganoso. Então, ele confia aí no meu trabalho, graças a Deus, me acompanha. Há muitos anos, né, Luciana, a gente se conhece, eu sei do seu trabalho, eu sei da sua evolução, e cada vez mais está evoluindo. Esse é o propósito. Antes de começar a live, até você falou, graças a Deus, eu também, agenda, né? Graças a Deus, é isso, a gente tem que torcer pelo próximo. Então, o trabalho é sério. Torcer pelo sucesso do próximo, porque semeando na vida do próximo, você vai colher para a sua vida. Exato. É isso que eu penso. E eu penso assim, né, Marcos, as pessoas têm aqui uma boa entrega, né, toda semana aí um convidado trazendo muita coisa, então se cada um doar um pouquinho, a gente consegue aí ajudar vários institutos, várias pessoas, e essa é a ideia. Então, já fica o meu agradecimento para quem estiver aqui assistindo depois também e possa fazer a sua doação. Bom, agora eu quero ir, tá? Estamos quase chegando no final, né? Mas eu queria pedir para você falar um pouquinho de psicopatia, porque quando a gente pensa em psicopata, eu já conheci aí alguns, a gente pensa que todo psicopata mata, né? Mas a gente tem psicopatas em empresas, a gente tem psicopatas em relacionamento, tem vários tipos, né, Marcos? Temos vários tipos. Nós temos psicopatas numa escala. A escala de Hare, ou Hare, que eles falam, né? A escala. Na escala, você tem o psicopata do nível 1 até o nível 28 ou 38, que é o nível onde tem o quê? O serial killer. Todo mundo acha que o psicopata é um monstro. Ou você vai olhar para o cara, olhar para o indivíduo que tem indício de psicopatia e vai falar, opa, ele é um psicopata. Não, não dá. Se vocês soubessem como um psicopata, ele é sedutor, confiante, ele tem um QI muito alto, é aí que mora o perigo. Pessoas que não vivenciam emoções, pessoas que têm o prazer de maltratar animais, ou pessoas. Então, o que acontece? Você tem o indício de psicopatia, onde tem o psicopata de relacionamentos pessoais e tem o psicopata de corporativo. Só que aí vem uma pergunta que eu gosto de fazer para os meus alunos, e eu vou deixar bem claro aqui. Todos os psicopatas matam. Todos. Ah, professor, não, eu não aprendi isso. Todos matam. A ciência fala que todos os psicopatas matam. Porque a morte, pessoal, ela não precisa ser física. Você pode matar o outro ser humano sendo um psicopata, induzindo, falando, humilhando, denegrindo, diminuindo. O que você faz? Você mata aquele outro indivíduo emocionalmente. É aí que ele vai cometer o suicídio direto ou indireto. Então, quando me perguntam, principalmente em congressos, principalmente quando eu estou dando aula em universidades, mas professor, o senhor falou outro dia que todo psicopata mata. Mata. A morte não precisa ser o homicídio. Ela, como falam, né, o homicídio material, aonde não existe mais o corpo, não existe mais vida,
Acontece o seguinte, se você conseguir matar alguém emocionalmente, você deixa aquela pessoa oca. Você deixa aquela pessoa oca. Toda pessoa que se envolveu com um psicopata, pode reparar, mesmo que for num relacionamento, ela, quando acaba aquele relacionamento, ela fala assim, mas a culpa acho que foi minha. Toda vítima fala isso. Porque o psicopata, ele trabalhou tanto na sua cabeça, ele violentou tanto suas emoções, tanto a sua base, que no fim de um relacionamento, seja corporativo, na área trabalhista, seja na área pessoal, você acha que você ainda foi culpado. É aí que está que a ciência entra para mostrar para vocês que dá para detectar esses indivíduos, o indício. Dá para detectar. Eu falo para vocês o seguinte, outra coisa. Professor, existe o psicopata e o sociopata. Pessoal, esquece. Sociopata, o que é a denominação do sociopata? O sociopata é a denominação, o contexto é o seguinte, que a sociedade fez aquele indivíduo sofrer tanto que ele virou um psicopata. Pessoal, a escala de Harry ou de Hare, ela já deixa claro. Sociopatia e psicopatia é igual. A pessoa vai cometer maldade do mesmo jeito. Vai cometer maldade do mesmo jeito. Por exemplo, se você quer um exemplo de sociopata, é o Batman. O personagem do Batman, da DC Comics. Se você pegar o Batman, o que aconteceu com o Bruce Wayne? Mataram os pais dele. De repente ele virou o quê? Um justiceiro. Você quer um exemplo de psicopata serial killer? O Coringa. Na DC Comics. Mas eu vou mostrar para vocês no curso, aqueles que eu tiver o privilégio de ter em sala de aula, mostrar para vocês que nos anos 80 e nos anos 90, principalmente psicólogos, eram orientados na área, no contexto corporativo, para contratar pessoas com indício de psicopatia. Para que fazer o quê? Evolução dentro da empresa, para a empresa poder crescer, ter lucro. Nunca ninguém parou para pensar nisso? E nós mostramos e comprovamos isso. Toda guerra é vencida, muitas vezes, por um psicopata. Se você pegar guerras, nas guerras, tenha certeza, onde tem um grupo de 5 pessoas, 2 têm indício de psicopatia. Porque eles foram selecionados para estar lá. E esses caras que vão liderar. Por quê? Porque eu deixo já claro para vocês. Primeiro, não existe a emoção de medo no psicopata. Não existe. Já foi provado em ressonância magnética, aonde que deveria acender uma área do cérebro referente ao medo, o psicopata não tem, nasceu com defeito aquela parte, aquela região do cérebro. O psicopata, ele não aceita perder. Só que tem um porém. Ou a pessoa com indício de psicopatia, ou ela é somente desorganizada ou organizada. Desorganizada ou organizada. E eu dou exemplo para vocês. Por exemplo, se você pegar o psicopata maníaco do parque, o maníaco do parque, ele era um psicopata organizado. Ele passou anos e anos cometendo seus homicídios no Parque do Estado. Agora, você quer um desorganizado? Pedrinho Matador. Ele foi desorganizado, por isso que ele foi preso com 18 anos e acabou evoluindo para ser organizado dentro da prisão, aonde dentro do cárcere ele matou mais de 100 pessoas. Ele é o único preso que cumpriu 30 e poucos anos, que a nossa legislação fala que um preso só pode ficar encarcerado até 30 anos, ele ficou 30 e poucos anos. Mas ele era desorganizado, ele aprendeu a ser organizado quando ele começou a matar dentro da prisão. Ele era temido entre os detentos.
Então, o que acontece? Você tem o psicopata corporativo que é organizado e desorganizado. Só que tem que tomar cuidado. Eles são sedutores, são narcisistas clássicos, eles não aceitam perder. Só que tem um porém, além de ser organizado ou desorganizado, eles são pessoas que não têm paciência, eles não têm paciência. Então eles ficam muitas vezes num relacionamento 1 ano, 2 ou 3, a mesma coisa dentro de uma empresa, 1 ano, 2 ou 3, depois ele vai para outra aventura. E pelas emoções nós detectamos. Maravilhoso, adoro esse tema, dá para ficar aqui horas e horas, né, Marcos? Tá. E aí, conversei com o Marcos, a gente fez aí uma parceria bem bacana, e dia 2 e 3 agora de julho, para quem quiser participar, né, já fica aí o convite, ele vai aí dar o curso de microexpressões lá no meu espaço, no Flor de Lótus, ali do ladinho do Metrô Saúde. Eu vou deixar no grupo lá todas as informações para quem quiser. Deixo lá o PDF, né, que a gente montou, com todas as informações, valores, e aí quem quiser já fica aí o convite, e quem estiver assistindo depois também vai ser um prazer, né? A gente, uma conversa aí, né, Marcos, surgiu essa ideia da parceria, e vai ser muito legal, estou aí super ansiosa, e eu vou aproveitar e já fazer a minha reciclagem lá no curso, né, porque afinal de contas, né, eu vou estar lá Com mesmo certeza. trabalhando, já vou aproveitar. Então já fica aí o convite. Fica um convite a todos, e outra coisa, o que eu quero dizer a todos é o seguinte, no caso da parceria com a Luciana, o curso ele está com um desconto muito grande, aonde você pode pagar até em 3 vezes no boleto, no cartão, não importa, tá? E todo o material incluído, até 2 certificações, e a minha certificação do meu instituto é internacional. Tudo bem, pessoal? E vai também com o selo da Comenda do Brasil, tá bom? Porque, querendo ou não, pessoal, eu sou o único especialista que recebi o título de comendador pelos trabalhos efetuados. Depois, pessoal, dá uma olhada no meu site. Eu não vou falar, dá uma olhada no seu site, no meu site, tá bom? Isso, eu vou deixar tudo lá no grupo do Telegram, o site, todas as informações, seu Instagram também, e aí o pessoal pode dar uma olhada. Bom, a gente vai encerrando a parte da gravação, porque aí eu vou deixar aqui uns minutinhos para as perguntas, né, de quem está aqui com a gente ao vivo, tá bom? Então, Marcos, quero já te agradecer a sua disponibilidade mais uma vez, a parceria de sempre, né, todos esses anos aí, sempre que eu preciso, qualquer coisa eu grito, e você está sempre disponível também. E agradecendo a todo mundo que esteve aqui com a gente ao vivo, e divulguem depois, coloquem lá no grupo como foi estar aqui nesse encontro, né? Para que as pessoas também se estimulem e cada vez a gente tenha mais pessoas aí nesse círculo de luz, que é esse círculo tão bonito que a gente vem formando. Muito obrigado a todos, sucesso sempre, e obrigado pelo convite, Luciano.